Estamos então nos nossos 21 dias de jejum e oração, e o Senhor tem feito muito através desse livro. O Bruno acabou de me trombar aqui antes do culto. Ele falou: Mateus, você está lendo o livro? Eu falei: estou lendo o livro. Ele falou: Deus está falando com você? Eu falei: tá. Deus está falando com alguém nesse livro aí? Aí ele falou assim: não, eu abro o livro, Deus já começa a falar comigo. Eu espero que esteja sendo assim com você também. E você sabe, no primeiro dia do jejum, mas na verdade na primeira semana, nós estamos meditando sobre uma visão, o poder de uma visão. Jesus, ele se revelou para Tomé como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o que mais, meus irmãos? A vida. Então nesse jejum nós estamos mergulhando nessas três verdades a respeito do Senhor. De novo, meus irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou também a verdade, e eu sou a. E a gente começou na primeira semana falando da verdade. A verdade é a visão que Deus tem para cada um dos seus filhos. Não só a visão que Deus tem para você, mas a visão do próprio Deus. Você acha que isso é importante para a sua vida? Tá, eu fiquei desesperado esses dias, confesso para os irmãos. Estava conversando com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e ele estava me falando, eu falei assim: mas e aí? Qual é o seu plano de vida? O que você sonha para a sua vida? Ele falou: eu não sonho nada. Eu falei: como que é? Como que é esse estilo de vida? Ele falou: não, eu sou como um andarilho, eu vou indo, e o vento vai me levando para lá, de repente o vento vai me levando para cá, de repente eu me permito ser levado para lá. Eu fiquei pensando, será que o Senhor tem esse estilo de vida para mim e para você? Viver de uma maneira largada, viver de uma maneira jogada, a Deus dará. Um dia eu quero coisas, outro dia eu quero. Um dia eu quero ir para a igreja, outro dia eu não quero. Um dia eu quero estudar, outro dia eu não quero. Um dia eu quero ser médico, outro dia eu quero ser advogado, outro dia eu não quero nada, outro dia eu quero dormir. Um dia eu quero acordar cedo, um dia eu quero ir para a academia, outro dia eu quero engordar. Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você viva assim, de uma maneira completamente largada? Alguém está entendendo onde eu quero chegar? Diga assim para o seu irmão: existe poder numa visão espiritual. Falei alguns cultos atrás sobre o poder de uma imagem. Deus, ele quer que você tenha uma visão clara daquilo que ele vai fazer na sua vida, filho. Deus não é Deus de coisa largada. Deus não é Deus de Deus não é Deus de Deus vai precisar me dar graça hoje, né? Aleluia. Oh Deus, se os irmãos puderem me ajudar. Aleluia. Acho que eu vou precisar de uma ajuda dos irmãos. Então, você sabe que Deus, ele é um Deus de uma visão, e ele quer compartilhar a visão dele com você. O Senhor, o desejo do coração de Deus, olha para cá. O desejo do coração de Deus é que você enxergue da maneira que ele enxerga. Porque a verdade é que tem muitos filhos de Deus que eles convertem, aceitam a Jesus, mas a verdade é que o diabo está cegando eles completamente. Não tem uma visão clara, não sabe o que Deus quer fazer na vida dele, não sabe o que Deus quer fazer através dele, não tem a mínima noção de nada. Ele só acha que ele converteu e agora é isso, está tudo bem. Fala para o seu irmão: tem mais para você. Então veja, a primeira coisa que aconteceu com você no primeiro dia, nós meditamos sobre isso. Olha para cá, o tema do primeiro dia foi: a graça te alcançou. Fala para o seu irmão: a graça te alcançou. Você sabe, você estava perdido, você estava sem Deus, você estava sem o Senhor, e de repente a graça de Deus te encontrou lá onde você estava, miserável, largado, sozinho. Amém? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Perdido, jogado, relacionando da maneira que não deveria, mas o Senhor estendeu a sua mão para você. E Ele fez o que? Ele fez o convite para vir para a festa, e você aceitou. Quantos disseram sim para o Senhor? Sabe, animou demais o meu coração o último culto evangelístico que a gente teve, o sabadão, porque quando eu fiz o apelo, encheu aqui na frente. A vontade de Deus é essa, que a casa dele fique o que, gente? Aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, e você que aceitou a Jesus, teve todos os seus pecados completamente perdoados. Eu falei isso, até deu um B.O. uns tempos atrás. Quais os pecados o Senhor perdoou sobre a sua vida? Quais?
Todos os pecados. A igreja está sabendo. Quantos aqui são pecadores? Ai, a igreja está aprendendo. Quantos aqui são justos na presença de Deus? Obrigado. Sabe, o Senhor, Ele não só te perdoou, o Senhor matou a velha criatura e ressuscitou um filho amado. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade, mas e agora? Fala para o seu irmão, e agora? E agora? Aleluia, agora eu vou continuar vivendo a minha vida, sim ou não? Agora eu vou voltar para o mundo, onde é o meu lugar. Então, a partir do segundo dia, se você leu o livro, você sabe o que eu estou falando. Eu vou repetir muita coisa do que foi compartilhado. O desejo é imprimir coisas no seu coração. A partir do segundo dia, nosso pastor Wilson começou com muita graça a dizer, e agora? E agora? E agora que eu fui salvo, que eu fui perdoado, que eu recebi a Jesus, e agora? Fala para o seu irmão, agora tem um propósito para você. Fala para o outro assim, tem uma carreira. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite, quero compartilhar 4 verdades. Quantas verdades? A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que você foi transportado. Colossenses capítulo 1 verso 13, lá na revista atualizada, olha o que diz, meus irmãos, as Sagradas Escrituras. Ele, quem? O Senhor, nos libertou do império das trevas e nos, fala com mais fé, e nos, para o reino do seu Filho. Então, essa verdade é uma verdade muito poderosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha que Jesus entrou no barco dela. A maioria das pessoas vive frustrada com Deus, porque ela acha que o Senhor veio melhorar a vida dela. Você sabe que a maioria das pessoas que vem para a igreja, às vezes faz uma campanha buscando uma cura, ou buscando uma situação financeira que está difícil na vida dela, ou buscando alguma outra coisa. O que acontece quando ela recebe? Normalmente ela não volta. Normalmente, existem muitas pessoas que, quando o Senhor vai e conserta o problema dela, ela continua vivendo a vida dela, porque ela enxerga o Senhor como um salvador. É verdade, Ele me salva de algumas coisas. Ele me salva de um casamento divorciado dos meus pais, Ele me salva de uma doença, Ele me salva às vezes da depressão, mas depois eu vou viver minha vida. Essa é a vontade de Deus para nós, meus irmãos. A vontade de Deus para nós é que a gente receba o Senhor, e aí a gente volte para a nossa velha vida e continuar vivendo da maneira que a gente estava. A gente faz um encontro com Deus. Oh meu Deus, precisa me ajudar. Aleluia. Precisa dar um toque nesse irmão aí. Precisa conversar com ele. Tá difícil. E você sabe que como eu estava falando, nós somos transportados. Então, o Senhor, Ele não tem essa vida para nós. Eu lembrei o que eu ia falar. Muitas vezes nós levamos as pessoas para o encontro com Deus, e o que acontece com elas? Nós vamos levar pelo menos 100 pessoas para o próximo encontro, que vai acontecer nos dias 2 a 4 de junho. Vai ser poderoso. Mas você sabe que muitas pessoas, a história da vida delas é essa. Elas vão para o encontro, e assim, gente, eu peguei elas vão para o encontro, elas têm uma experiência poderosa com Deus, experiência poderosa, e o que acontece na segunda-feira? Volta a viver a própria vida. Eu conversei, eu peguei um Uber na sexta-feira, e você sabe que foi interessante, porque a moça começou a me fazer várias perguntas. Eu estava aqui, e os irmãos sabem que aqui é um espaço multiuso, que a gente usa tanto nos fins de semana para as programações da igreja, mas no meio de semana os irmãos sabem que o projeto Locomotiva reúne aqui. E aí quando eu peguei o Uber, ela falou: o que acontece aí? O que tem aí dentro? Que a gente não tem placa? Eu falei: tem um projeto social. Ela falou: um projeto social, me explica mais, tal, não sei o quê. E eu expliquei para ela tudo mais, tal.
E ela falou assim, é porque eu tinha uma amiga, né, chamava Laís, e ela fazia parte da igreja, ela é casada com um cara chamado Guilherme, os irmãos lembram da Laís e o Guilherme? Eu falei, eu conheço, glória a Deus. A gente começou a conversar, eu falei, você vai para alguma igreja? Ela falou, não, eu não tenho religião, porque eu já me machuquei muito, E começou a abrir o coração e tudo mais. Falou, hoje eu não tenho religião, eu acredito em Deus, mas eu prefiro ter a minha própria vida com Deus e tudo mais. E o assunto foi rolando, e ela começou a abrir mais o coração, ela começou a compartilhar algumas doenças que estavam na vida dela. Eu falei, ai meu Deus, Deus está me dando a abertura aqui, Deus está me dando, já entendi. Até que ela me deu a maior deixa. Ela falou, você acredita em macumba? Eu falei, se tem um negócio que é verdadeiro, é macumba. Aí a bicha travou, ela falou, porque eu fiquei sabendo que fizeram uma macumba para mim. Eu falei, se fizeram é muito sério. É muito sério se fizeram. E é verdade, não é, meus irmãos? O diabo não perdoa não, filho. Se tem macumba para alguém aqui, né, só tem uma coisa, o sangue de Jesus. Tem uma coisa. Só tem uma coisa. Mas a verdade é que macumba tem muito poder. É verdade. Mas tem um homem maior, que é o Senhor. Aí eu falei, agora é a minha deixa. E ela falou, não, porque eu fiquei sabendo, é o meu ex-marido, blá blá blá, não sei o que, tal, e isso e aquilo, tal. Aí eu falei, ela falou, o que você acha a respeito disso? Eu acho que eu vou amanhã num culto, eu vou perguntar para o pastor se ele pode fazer uma libertação. Eu falei, olha, eu posso fazer uma libertação agora no carro com você, se você quiser. Aí ela já tinha chegado à minha casa, falei, posso colocar a mão no seu ombro? Ela falou, pode. Eu falei, agora, toda macumba vai cair da sua vida, você crê? Ela falou, creio. Eu falei, eu vou arrancar tudo da sua vida, porque eu sou ministro do evangelho, eu vou aplicar o sangue na sua vida. E acabou. E você comentou também de um problema de infecção de urina que você tem, você vai ser curada agora. Ela falou, eu preciso, eu quero muito e tal. Eu creio que ela foi curada, eu orei por ela, sabe, mas talvez eu nunca mais vou vê-la. Mas eu falei algo para ela no último, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você já teve, e ela comentou, né, no meio do caminho, ela falou, olha, eu já fui para o encontro com Deus da CQL, mas lá eu não gostei eu vi algumas coisas que eu não gostei lá. Sempre tem as pessoas que vê algumas coisas que não gostam, né? Os irmãos que gostam da gente é porque não viram tudo ainda. Porque o dia que ele vê tudo na nossa igreja, tem os irmãos que eles ficam encantados com a nossa igreja, né? Eu estou sendo amado, cuidado, não sei o que, tal. Filho, vai chegar uma hora que alguém vai pisar no teu calo, vai ramelar com você. É só questão de tempo, Por quê? Porque a gente ainda erra, essa que é a verdade. Igreja é lugar de gente problemático, né? A começar de mim. Igreja é lugar dos piores. Só para abrir um parênteses, eu já vou voltar para o Uber, né? Só para um parênteses, conheci um irmão essa semana, o líder de célula veio me apresentar, falou, o novo irmão aqui. Aí ele falou, eu sou a tua nova ovelha. Aí eu falei, nossa, que da hora essa apresentação, né? Falei, e aí, mano, como você chama, tal? Ele falou o nome dele. Aí ele falou, eu sou uma ovelha que vai te dar trabalho, tá? E eu falei para ele assim, olha, todas as ovelhas são cheias de trabalho, mas o bom pastor, ele ama as problemáticas, ele ama as que estão viciadas, ele ama aquelas que estão largadas, ele ama as ovelhas esquecidas, porque a palavra de Deus diz em Lucas 15, que ele deixou as 99 para ir atrás da que estava perdida. Então, sabe, igreja é assim mesmo, irmãos. Igreja é lugar de gente estrupiada, é normal. Mas ela decidiu frustrar. Eu falei para ela depois, filha, você precisa voltar para a igreja. Vão falhar com você, vão decepcionar você. Ela tinha comentado de um lugar em Mauá que ela está sentindo à vontade. Eu falei, vai lá. Mas você sabe, se você também não ficar lá, visita a nossa. Mas por favor, não fica longe daquilo que o Senhor te colocou. O Senhor tirou você do mundo e Ele te colocou numa família. Sabe, irmãos, para ser salvo não precisa participar da igreja. Tem muita gente que nunca pisou num prédio de igreja, nunca foi numa reunião da igreja, mas ele vai ser salvo. É verdade, você pode escandalizar comigo, mas é verdade. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Se alguém algum dia estiver assistindo um vídeo no YouTube, e de repente alguém lá falou, se você aceitar Jesus, confessar os seus pecados, sabe, você vai ser salvo. Se ele ali naquela hora, se alguém no leito de morte, se alguém tal, mas eu te pergunto, ele vai se salvar ou não vai? Mas eu te pergunto, dá para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você sem a igreja?
Precisa responder com mais força. Dá para viver a plenitude, dá para viver tudo, dá para viver a totalidade, dá para viver o sonho maravilhoso de Deus para você sem a igreja do Senhor? É por isso que o diabo pesa tanto para você não participar. É verdade. É por isso que o diabo coloca tanta preguiça para você não ir na célula. Porque se você soubesse o poder de estar numa célula, tem irmão que depois de um tempo que ele faz parte da comunhão, ele está tão em unidade, a gente já tem vários irmãos assim, que ele tenta desviar, mas ele está muito colado, não dá. Os irmãos da direita e da esquerda sustentam ele, os irmãos de cima agarram ele, os de baixo, é poderoso. Mas você sabe, isso tudo só acontece na igreja. Fala para o seu irmão, a igreja. Então você foi inserido na família de Deus. Deus ele não entrou na sua vida só para fazer as suas próprias vontades. É por isso que algumas coisas da nossa vida não são da maneira que a gente gostaria. Porque às vezes alguns irmãos convertem, aí ele ouve as promessas que a gente prega no culto, né? E você sabe, se tem lugar que eu falo notícia boa e que o pastor Sérgio fala notícia boa, é nesse púlpito aqui, sim ou não? Aí você ouve o quê? Que você vai prosperar, é ou não é? Que você vai receber a cura, que você vai isso, aquilo e tal. Mas veja, às vezes as pessoas acham que então Deus tem que fazer tudo imediatamente na hora que elas querem, porque elas ainda têm a concepção que elas estão no barco delas e que Deus entrou no barco delas. Não, Deus não entrou no seu barco. Deus te tirou do reino do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então agora a vontade de Deus é que Ele governe a sua vida. Eu sei que você fala aleluia, mas você sabe, às vezes permitir o governo de Deus é permitir entrar em circunstâncias, é permitir viver uma vida de dependência, que você não entende tudo o que acontece na sua vida. Por que alguns irmãos recebem cura e outros não? Por que alguns não no sentido de que nunca vai receber, mas que demora um pouco mais? Por que alguns irmãos eles têm logo uma explosão começando a liderar a célula e outros demoram um pouco mais? Por quê? Porque o governo não é dele, o governo não é nosso, o governo é do Espírito, é o Senhor que é o Senhor da igreja. Por que alguns conseguem, né, aprovação na faculdade logo de primeira, converteu, e o outro que converteu também, ele vai patinar um pouco e parece que as coisas não acontecem para ele? Por que uns irmãos prosperam logo de cara e outros que já chegam, né, prósperos na igreja e a prosperidade só aumenta, e o outro converteu faz 7, 10 anos e parece que a coisa não aconteceu ainda na vida? Eu te pergunto, por quê, meus irmãos? Porque o senhorio não é nosso, o senhorio é do Senhor. Em tudo o Senhor está trabalhando para nos aperfeiçoar. Quantos dizem amém? Amém? Mas muitos irmãos vivem frustrados, porque ele fala, né, um tempo atrás eu fui visitar uma ovelha que estava perdida, e ele falou assim, eu fui para a igreja, e você sabe, o irmão teve umas experiências poderosas, caía no chão, rolava, sentava aqui na primeira carteira, dava amém na minha pregação, você sabe, parecia que ele estava cheio do Espírito, e por alguns momentos ele estava. Só que aconteceu, quando eu fui visitar ele fazia 1 mês ou um pouco mais que ele não estava vindo mais. Eu falei, filho, eu estou com saudade de você. Ele falou, eu vi tanta coisa acontecer com tanta gente na igreja, tanta gente prosperar, tanta gente conseguir trabalho, e a única coisa que eu queria, Deus não me deu. Então no fundo essa pessoa não está frustrada comigo, não está frustrada com o líder de célula, não está frustrada com o discipulador, ela está frustrada com a pior pessoa para você ficar frustrado de todas. Ela está frustrada com quem? Se você soubesse o tanto de gente que tem amargurada com Deus por aí. Mas por quê? Porque ele queria que Deus, né, entrasse no barco dele e vivesse à mercê dos planos e da vida dele. Agora, é tudo uma questão de compreensão espiritual. Forte, hein? Vai lá. É tudo, olha para cá, é tudo uma questão de compreensão espiritual. No fim das contas, esse cara que saiu da igreja porque Deus não deu o trabalho que ele queria, é porque ele, olha para cá, é porque ele está chegando na seguinte conclusão: Deus não me ama tanto assim. Ele até prefere a irmã, mas eu não. Alguém está comigo? A Maria tem favor, eu não tenho favor, parece. Por quê? Porque Deus deve amar mais a Maria. Mas essa é a verdade da palavra de Deus? Agora eu te pergunto, você acha que Deus, Ele erra com você? Então se Ele não te dá aquilo que você quer na hora que você acha que Ele tem que te dar, é por causa de quê? Porque Ele odeia você? Responde com fé. É porque Ele prefere o outro filho ao invés de você?
É porque ele está mais inclinado para o outro, porque ele faz acepção de filhos, é por isso? É porque para o outro a hora era aquela, porque o Senhor é Ele. Mas para você tem que esperar mais um pouco. Mas a vontade dele para você que vai esperar mais um pouco vai ser tão boa quanto a do teu irmão, porque Ele ama você. Fala para o seu irmão: você crê no amor de Deus por você? Só que a diferença, ainda nesse verso, precisa deixar projetado, não tira não. Não tira não. Em 1 Colossenses 1:3 eu ainda estou lá. A diferença é o seguinte: o que a palavra de Deus diz? Que Ele nos libertou da onde, meus irmãos? Do império. E nos transportou para onde? Para o reino. Existe uma diferença de império para o quê? No império, o trabalho, o diabo no império, o diabo trabalha por meio de imposição, escravidão e paulada. Você precisa ir no encontro nosso. Como que a gente expulsa demônio? Paulada, tapa na cara. Brincadeira, não é assim não. Mas Jesus disse: o reino é tomado o quê? Porque o diabo é poucas. O diabo não pede licença. O diabo não pede permissão para destruir a vida de alguém. O diabo não pede permissão para viciar alguém em droga. Ele não pede, ele só enfia o cara por meio da escravidão, por meio do cabresto, assim como um domador de cavalo faz. Alguém está me entendendo aqui? Você achava que você era livre do mundo. É que as pessoas têm essa concepção, que a liberdade mesmo é no mundo. Quem não aceitou Jesus ainda, a maioria das pessoas tem essa concepção da igreja, que a igreja é um lugar de controle, onde Deus tem um cabresto, você é um cavalo e Deus fica manipulando você como se você fosse um escravo. Filho, a escravidão verdadeira é no mundo que ela existe, porque o diabo não pede licença para acabar com a vida de ninguém. O diabo não pede licença para destruir casamento. E se você tem um pai divorciado, você sabe o que eu estou falando. O diabo não pede licença para enfiar alguém na depressão. O diabo simplesmente escraviza alguém assim. Mas no reino o Senhor dá escolhas. No reino o Senhor te dá liberdade. Eu te pergunto, um filho de Deus pode fumar maconha? Pode, por quê? Porque ele é livre. Agora, o viciado em maconha não, ele vai ser obrigado a fumar. Mas o filho, ele fala assim: posso, todas as coisas me são lícitas, mas eu sei que isso aqui Deus não tem para mim, Deus tem coisas melhores. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, o Senhor hoje, Ele não enfia você na igreja, Ele não amarra você e traz você para a igreja, Ele não enfia você no propósito dEle. Não, Ele tem uma carreira maravilhosa para você. Mas se você quiser continuar vivendo do teu jeito, você vai viver. Você vai viver. Tinha uma época que a gente gostava, né, de ser incisivo com alguns irmãos, né? Às vezes a gente até, eu acho que muitas vezes da minha liderança eu passei do limite de onde eu deveria. Nossa, mas não foi uma, nem duas, nem 10, no mínimo 100, que eu falei coisas para irmãos, de tanto que eu queria que ele fizesse a vontade de Deus. Eu falava: faz isso, porque eu amava. Assim como um pai quando obriga um filho, alguém está entendendo? Ele pode até obrigar o filho por um determinado tempo, enquanto ainda cuida dele, mas vai chegar uma hora que o filho vai ter que escolher o que ele quer da vida dele. O pai pode até insistir com o filho para ele trabalhar, insistir com o filho para ele estudar, mas se o filho quiser ser um vagabundo, no fim das contas ele vai ser um vagabundo, porque no fim das contas, filho, é você que vai escolher. Com Deus é a mesma coisa. A gente pode incentivar os irmãos, sabe, cuidar dos irmãos, agarrar os irmãos, ir buscar a ovelha perdida, mas se a ovelha quiser voltar, ela vai voltar. Por quê? Porque no reino de Deus as coisas não são impostas, as coisas são propostas. Fala para o seu irmão: tem uma proposta de Deus para você nessa noite. Agora veja, se Deus, segunda coisa que eu quero te falar, a segunda coisa, eu vou te falar quantas? A primeira, Deus te transportou. Você não está mais lá no mundo, você não pensa mais igual a eles, você não convive mais com as pessoas que você convivia. Você mudou, você está em outro lugar, você está numa outra família, você foi colocado, você foi inserido. Quantos dizem amém? Segunda coisa, na nova família, na igreja, na casa de Deus, o Senhor também quer que você tenha novos alvos. Fala para o seu irmão: novos alvos. Colossenses 3 na NVI, no verso 1,
Vou ler 3 versículos com os irmãos. Olha o que diz a Escritura: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Estou falando com alguém aqui? É com você que eu estou falando? Você que ressuscitou com Cristo? Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas mundanas. Continue vivendo a tua vida. Percebe? Existe uma relação direta entre se converter e mudar completamente de vida. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde, meus irmãos? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2: mantenham um pensamento aonde, meus irmãos? Nas coisas. Precisa falar com mais fé. Mantenham o pensamento nas e não nas coisas terrenas. Verso 3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Volta para o verso 2, deixa no verso 2, eu gosto desse verso. Mantenha um pensamento. Pensamento fala de mente, pensamento fala de planejamento. Ou seja, qual que é o planejamento? Quais são os alvos que o Senhor tem para você agora? Alvos do céu. Então muitos irmãos, eu vou começar a aplicar na sua vida agora. Eu vou começar a conjecturar sem ferir o original. Então veja, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Que você pense as coisas lá do alto. Vou aplicar na sua vida. Então veja, é a primeira coisa que eu amo falar sobre esse assunto: relacionamento, casamento, namoro. Fala para o seu irmão, corte. Eu te pergunto, o mundo pensa, propõe, tem os mesmos alvos de relacionar que um filho de Deus? Você sabe que esse é o principal motivo do porquê que a gente faz corte. Porque se você for parar para pensar, é um absurdo. A gente, era do mundo, era largado na carne, no pecado. Agora eu vim para a família de Deus. Quantos dizem amém? Eu vim. Quantos vieram para cá? Mas aí quando eu vou me relacionar do jeito que o mundo relaciona. Faz sentido, meus irmãos? Responde com fé. Faz sentido? Por isso que a gente propõe um tipo de relacionamento que não tem nada a ver mesmo. É coisa aos olhos do mundo, é coisa de retardado. O jeito que a gente relaciona. Aos olhos do mundo a gente é tudo louco, a gente é tudo otário, que está perdendo tempo. Por quê? Porque a gente acredita piamente naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não quero mais viver do jeito que o mundo vive. Eu não quero mais viver conforme o sistema mundano. Não dá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então tem irmão que ele vem para a igreja para casar. Não tem nenhum problema você chegar na igreja e você querer casar. De verdade, Deus tem um casamento para você. E vai ser top o seu casamento, eu creio. Esse vai receber. É isso. Eu creio dessa forma. Mas veja, tudo tem um modo e tem um como. Tudo tem um processo. Aí o irmão chega na célula, aleluia. Aí ele foi para o encontro com Deus, converteu. Aí no próprio domingo à noite ele já chega no líder e fala: olha, eu sinto, é a corte que vocês fazem, eu sinto forte no meu espírito, é a fulana. Mas não foi uma nem duas que eu vi na minha vida. Não estou contando para vocês coisa que foi muitas vezes. Aí o irmão, ele está 2 semanas na igreja e ele está empolgado, ele quer liderar. Ele fala assim: olha, Deus já confirmou no meu coração, é a ciclana. Eu tenho a confirmação. Inclusive Deus me mostrou em sonho, o Everton profetizou para mim. É isso. Meu Deus do céu. Eu vou falar na presença de Deus. Eu tinha certeza que eu ia casar com uma menina na igreja. Eu tinha certeza que eu recebi profecia de mais de uma pessoa: você vai casar com a fulana. Te juro, na presença de Deus. Uma vez uma anciã chegou em mim e falou: Terres. É ela mesmo. E eu tava com uma irmã na minha cabeça. Mas você sabe, não foi ela. Por quê? Se fosse na época que eu achava que era, do jeito que eu achava que era, do como eu achava que era, eu ia me estrupiar e ia casar errado. Mas o Senhor olhou para mim e falou: eu não estou no seu barco, é você que está no meu. Então vamos para o lado de lá, e desse lado eu vou te ensinar como é que é. Alguém diga um amém bem forte. Aleluia, olha para cá. Aí o irmão, ele interessa numa irmã.
e você sabe, irmãos, nós queremos mais que você interessa nos irmãos da igreja mesmo. Quantos dizem amém? Aí fala Mateus, ele chega em mim no fim do culto e fala: Mateus, sabe, chegou um tempo de maturidade na minha vida. Chegou um tempo de maturidade. E eu estou vendo, Deus está encaminhando as minhas finanças, Deus está encaminhando a minha vida emocional. Eu estou aqui liderando uma célula. Eu falo: amém, querido. Então eu gostaria de relacionar. Eu falo: amém. Quantos anos você tem? 13. Mas às vezes os irmãos não olham. Mas às vezes o irmão não vem falar comigo. E aí o que acontece? Em outros lugares, em outras igrejas, Moisés, o que acontece? O irmão então começa a chamar a irmã, troca ideia com ela, né? Eu falo assim: olha, eu não queria dizer nada não, mas eu faria corte com você. Ela fala assim: mas Juninho, a gente tem 14 anos. Aí ele fala: não, te esperarei por 7 anos. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Agora você não dá bem, né? Acabou glória, acabou. Tem irmãos que a gente percebe claramente que ele está num tempo de Deus para a vida dele, de enraizar. Ele acabou de chegar na igreja, ele estrupiou relacionando no mundo, foi traído, traiu, namorou uma, namorou duas, namorou 3, quebrado, cheio de mágoa, alma destruída completamente. No momento do encontro, na cura da alma, tinha que perdoar. Nossa, que fez isso, porque fez aquilo e tal, não sei o que. Está no momento de fincar estacas. Está no momento de saber que o lugar dele é na igreja. Está no momento de esquecer tudo, de esquecer mina, de esquecer aquilo, de trabalhar, de liderar célula, de fazer uma faculdade. E às vezes o irmão interessa pela irmã. Aí o discipulador, com muita sabedoria, falou: querido, queria falar algo para você. Você sabe, irmãos, a gente não manipula a vida de ninguém, a gente não manda na vida de ninguém, mas o Senhor nos deu pais espirituais, sim ou não? O apóstolo Paulo falou isso: muitos são os seus tutores, muitos são os pregadores da internet, muitos são os que falam muita coisa, mas eu vos gerei. Então quem te gerou tem um encargo espiritual pela sua vida. E a gente fala na vida mesmo, a gente chega e fala: Mateus, Gabriel, não é tempo de relacionar, não é tempo. Ou seja, o líder está falando, o discipulador está falando, o obreiro testifica, todo mundo, mas o irmão endurece a serviço e fala: não, agora é a hora. Então o que acontece? Ele ainda quer fazer as coisas do jeito dele, ele ainda acha que é no tempo dele. Está todo mundo, porque o Espírito é o mesmo na igreja. Ninguém quer castigar ninguém quer proibir ninguém, não, muito pelo contrário. A gente só não quer que você faça as coisas do mesmo jeito de onde você veio. A gente só não quer que você tenha que ter as mesmas consequências que você teve e quebrar a cara de novo e depois se machucar e ficar falando que o problema é os irmãos. Naquela igreja você não sabe o que aconteceu comigo. Óbvio que a gente sabe o que aconteceu com você. Por quê? Porque você não quis ouvir as pessoas que amam você, que falam na sua vida, que têm encargo pela sua vida, e você não quis respeitar o processo de Deus, que Deus tinha para você. Não era naquela hora, não era com aquele cara, não era daquele jeito, mas você teimou e depois estrupiou, e aí fica pulando de igreja em igreja e nunca vai cumprir o propósito de Deus. Alguém está comigo aqui nessa noite? Você sabe, irmãos, eu não falo aqui como um legalista, eu não falo aqui como, não, eu falo como um pai para filhos. Olha para cá, na hora certa vai chegar uma mulher ungida, na hora certa vai chegar um cara próspero, na hora certa vai chegar. Mateus, o que eu deveria olhar? Eu deveria olhar para o que na hora que eu vou casar? Eu que te pergunto, um filho de Deus considera quais valores na hora de casar? O que eu deveria considerar? Porque tem muita gente aceitando lixo, porque ele não consegue entender que existe um tempo de Deus na vida dele. Então, vem aí, o cara é bonito, o cara tem dinheiro. Vou te falar, essas coisas são boas, filho, mas beleza passa, barrigas crescem, dinheiro acaba. Mas se você encontrar alguém cheio do Espírito Santo, olha para cá, se você encontrar alguém que ama Jesus,
Se você encontrar alguém que vem chorando pro apelo todo culto, se você encontrar alguém, homem, uma mulher que ama liderar os kids, se você encontrar alguém, são os valores do reino que estão na vida dessa pessoa. Se você encontrar alguém que não fica defraudando outras pessoas de conversinha por aí, agarra essa pessoa. Quando eu fui conversar com o meu discipulador, eu tinha dúvidas a respeito da Regiane. Eu falei assim: o que você acha? Ele falou: eu não ia te falar nada para não te manipular, mas já que você está perguntando, se eu fosse você, não, como ele falou? Como é? Eu acho, ele falou assim: eu acho que se você deixar a Regiane escapar, você é o cara mais retardado que eu já conheci. Não foi desse jeito, mas ele falou, se você deixar ela escapar, você vai ser o homem mais tolo dessa igreja. Eu nunca vi uma mulher como ela. Aí eu falei: eu vou te falar, quem conhece a minha mulher sabe. Sabe ou não sabe? Ih, as meninas não testificam da Regiane, aleluia. Achei que ia ser mó frisson aqui na igreja. Nunca vi uma mulher igual a minha mulher. Mas por quê? Por quê? Porque eu soube esperar o tempo de Deus na minha vida. Deus não vai te dar tudo que você quer na hora que você quer, filho. Deus não vai fazer as coisas do jeito que você quer. Muitas das vezes você pode até aconselhar Deus, aconselha Ele. Eu dou conselhos para Deus, falo: Deus, bem que você podia fazer isso na minha vida. Eu te juro, eu falo na presença de Deus. Essa semana eu estou sempre pedindo, né? Eu estou sempre pedindo. Mas essa semana eu desafiei a Deus essa semana. Eu falei: Deus, eu sempre te peço 200 membros, mas hoje eu vou te desafiar. Será que o Senhor consegue me dar 200 membros até outubro? Eu falo na liberdade com o Senhor, porque eu sei que Ele me ama, e Ele é o meu Pai, e Ele está pronto para ouvir a minha voz. Mas eu também sei que a minha vida está prostrada aos pés do meu Senhor. E eu sei que a hora certa Ele vai fazer as coisas certas, e as pessoas certas, e os recursos certos, e as portas certas vão abrir na hora que Ele quiser. Amém? Você sabe, eu falei de relacionamento, mas eu poderia falar de tantas outras coisas. Escola, faculdade. Qual que é o seu desejo em entrar lá? Qual que é o seu desejo? Esses dias eu estava conversando com o Vitor, e eu falei, ele falou: mano, começar a faculdade, aleluia, tal. Eu falei: mano, por que você está tão empolgado? Ele falou: porque até que enfim vou conseguir abrir um núcleo. Aí eu te pergunto, você está envolvido? Irmãos, eu estou empolgado com os núcleos. Empolgado. Cadê o filho do Luke? Filho do Luke. Olha o filho do Luke aí. Irmãos, eu estou muito empolgado. Já são, agora você tem que fazer barulho. Já são 8 núcleos. É isso. E você sabe, eu estou muito empolgado porque os irmãos estão metendo o louco na escola e na faculdade. A Esté, ela meteu o louco essa semana, eu amei. Ela trabalha aqui no Locô, e aí, né, você sabe, eu tinha desafiado ela, falei com os irmãos. Ela falou: meu Deus, como que eu vou começar? E ela é chefe aqui no Locomotivo, então ela usou da autoridade dela. Terminou a aula, ela falou: vocês 5 aqui, vem aqui bem rápido. Aí as meninas, né, meu Deus, a Esté, ela levou as meninas numa sala, sei lá onde, falou: senta aqui agora. As meninas tudo em choque, ela falou: quero compartilhar um versículo. Eu vou falar, eu preciso de mais Stéphanes para se levantar no nosso meio. Eu preciso de mais gente chapada. Eu preciso de mais louco para entender que está numa escola, está numa faculdade, não é para aprender, é para pregar o Evangelho. Alguém. Será que essa semana Deus vai nos dar novos núcleos, filho do Luke? Será que essa semana, no meio do jejum, alguém vai transcender? Levanta para dar glória. Será que alguém nessa semana vai entrar na brecha e vai começar a fazer miséria? Agora não, Mateus. Eu gosto de ser um bom aluno. Eu gosto de aprender a matéria. Glória a Deus. Sabe que tem pregador que fala: não, você como filho de Cristo, você tem que ser o número 1 na sua sala.
Sabe, é baboseira esse papo. Eu vou falar para você, estuda mesmo para você não ser burro, para você aprender uma profissão e para você ganhar dinheiro, amém? Mas você acha que Jesus morreu na cruz para você ser o primeiro aluno? Você acha que Jesus morreu na cruz para você tirar a melhor nota? Rabacandarai, Jesus morreu na cruz para nós ganhar. Jesus morreu na cruz para você invadir a sua escola e a sua faculdade com a pregação do evangelho da graça. Meu Deus, eu até... Esse microfone aqui, ele fica uns restos. Eu estou empolgado porque eu sei que Deus vai fazer mais. Mas... Meu Deus do céu, mas tem irmão que chega lá, está com o livro do 21 dias, Robert. Aí o outro fala, vamos compartilhar. Ela fala, tenho vergonha. Oh meu Deus. Oh velho, os irmãos vaiou. Ai, sabe, eu fico... Irmão, não quero te condenar não, filho, mas larga essa vergonha pra lá. Dá uma bica na intimidação. Eu era um dos caras mais tímidos da minha escola. Mas um dia quem foi comigo? Vitão e Guerra estão sentados lá atrás. Eles estavam comigo quando eu comecei o primeiro núcleo dessa igreja aqui. A gente entrou na sala, sim ou não? Eu falava, Deus tem algo para fazer aqui. Anjos vai subir e vai descer. E o Vitão passando e entregando panfleto. Na primeira célula, louvor, eu e o Guerra. Só nós dois louvava e 3 sentados na carteira assistindo. Sabe por quê? Porque crente de verdade foi chamado para adrenalina. Crente de verdade foi chamado para desafio. Crente de verdade foi chamado para meter o louco. Chega de uma geração politicamente correta, entendeu? Você sabia que com esses novos governos e tal, já vai ser proibido pregar o evangelho. Já na sua escola, lá no trabalho que você está, vai ser proibido falar de religião. Mas aí, você vai ser alguém politicamente correto, que vai lá, faz o seu trabalho, não sei o que, e tal. Para que Deus te chamou para ser um juiz, se é que você foi chamado? Para que Deus te chamou para ser um médico, como chamou o Rodrigo? Para que Deus te chamou? Será que é para ter só mais um profissional? Ou será que é para você fazer um arregaço? Ou será que assim como para a rainha Esther, que foi levantada como rainha, ou será que não foi para um tempo como este, que você está no lugar onde você deveria estar? Então olha para cá, perceba. Hoje eu tô fluindo aqui porque o Espírito está nessa casa. Uma vez que eu fui transportado para a nova família, os meus alvos têm que mudar. Mateus, eu quero ganhar dinheiro. Glória a Deus, Deus tem prosperidade para você, acredite. Mas você sabe, o alvo nunca pode ser esse. Deus tem dinheiro e bens materiais para você? Você acredita? Os irmãos não responderam com fé. Você acredita que Deus tem dinheiro e prosperidade para você? Mas você sabe, tem muita gente, a maioria das pessoas, o mundo é governado pelo dinheiro. O mundo trabalha para ter dinheiro. Por isso que nós dizimamos, inclusive. Porque nós estamos, no fim das contas, dando o nosso trabalho para o Senhor. Quando você dá o seu dízimo, e Deus vai levantar dizimistas aqui nos jovens. Você sabe que o Espírito falou comigo essa semana. O Espírito falou que eu preciso começar a falar mais de dízimo aqui, porque existe uma mentira que jovem não dá dízimo. Eu vou falar, a nossa rede vai dar dízimo. Porque quando você dizima, você está falando assim: quem comanda a minha vida é o Senhor, quem lidera a minha vida é o Senhor. Quando você dá o dízimo, que é 10%, para Deus você está dando o que, igreja? Tudo. Mas o mundo vive para ganhar dinheiro. O mundo, eu falo de dízimo, o cara começa até a se coçar na cadeira. Por quê? Porque vive para o dinheiro, vive para acumular, vive para ter riqueza. Olha para os homens de Deus que prosperam. Olha para eles. Nenhum deles serve o dinheiro, é o dinheiro que o serve. Porque a verdade é essa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a justiça da fé, e as demais coisas, dinheiro, casamento, patrimônio, casa própria, um carro legal, vos serão. Quero profetizar que você vai mirar o reino de Deus nesses dias. Eu sinto que tem irmãos aqui que vão começar a se desvencilhar
vai se desvencilhar de um relacionamento que não deveria. Isso, mas levante a sua mão. Vai se desvencilhar de foco em dinheiro, vai se desvencilhar de vergonha, e você vai começar a correr a carreira que o Senhor tem proposta para a sua vida. Cutuca 3 pessoas, fala: esse é o tempo para você. Ora xalabacanda arabaxai, hoje o fogo vai descer nessa casa. Filipenses 3:12 na revista, olha o que diz o apóstolo Paulo, dizendo: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Claro que a igreja não é lugar de perfeito, o único perfeito é o Senhor que está entre nós. Mas tem que estar escrito, igreja: prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Quantos aqui foram conquistados pelo Senhor? Então fala assim para o seu irmão: você também vai conquistar. Fala para o outro assim: você foi conquistado para conquistar. Olha o que diz o verso 13, avança, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Você sabe que no meio do culto aqui eu estava tão atribulado com algumas coisas, né? Às vezes do som. Eu tenho tanto encargo pelo louvor, tenho tanto encargo pelo som, tenho tanto encargo para o ministro de louvor ministrar do jeito que ele deve, eu tenho tanto encargo para o cara que vem fazer oração aqui, mas eu estava fluindo nada. E o Espírito falou no meu coração: Mateus, muitas coisas são importantes, mas uma coisa importa. Com Marta e com Maria foi assim ou não foi? Marta, você está fazendo muitas coisas, mas Maria, uma coisa só. Maria escolheu. Eu creio que o apóstolo Paulo está no mesmo espírito aqui. Uma coisa faço. Alguém está comigo aqui nessa noite? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sinto forte no meu coração. Tem gente que precisa largar algumas coisas aqui nessa noite, e o Espírito está gritando no teu coração: você vai largar. Esquecendo-me. Sai disso, sai daquilo, e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14: prossigo para o que, meus irmãos? Prossigo para onde? No verso 14, irmã Giovana, prossigo para onde? Aleluia. Fala para o seu irmão: o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão: tem um propósito para você. Fala para o Deus: tem novos alvos para você. Mas a terceira coisa que eu quero te falar, as últimas duas eu vou ter que correr para respeitar o nosso horário. Mas qual que é o propósito? Você está falando tanto de propósito, Mateus, propósito. Você sabe, Deus vai chamar cada um para uma coisa. Uns vão ser dentistas, outros vão ser tal. Mas você entendeu o espírito que eu estou falando, sim ou não? Todos com os mesmos alvos em Deus, todos querendo gerar filhos para Deus, todos querendo prosperar. Porque veja, eu falei da prosperidade, né? Por que o Senhor quer te prosperar? Abraão, sê tu uma bênção. Por quê? Por que Abraão precisava ser abençoado e rico? Para que através dele outras pessoas também fossem abençoadas. A verdadeira prosperidade, filho, é quando Deus coloca dinheiro na tua mão e a generosidade começa a fluir a partir de você. Fala assim: Mateus, mas Deus não me deu nenhum dinheiro ainda. Ele deu, você que não está vendo ainda, mas Ele coloca, porque a Bíblia diz que Deus dá semente para todos. Só que mesmo que você não está vendo ainda a prosperidade e a abundância, começa a abençoar as pessoas da sua volta. Começa a pagar almoço, começa a dar carona. Alguém aqui? Começa a fazer Uber. Você vai ver que a porta vai começar a escancarar. Porque Abraão, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Só pode ser uma bênção quem é abençoado. Só pode emprestar quem tem. Tem irmão que fala, né? Nossa, nunca teria esse carro. Você sabe, esse é um discurso de pobre de marré. Nossa, um carro desse, uma Land Rover, nunca. Por quê? Porque o pneu é 13 mil só o pneu. Mas eu te pergunto, alguém que compra uma Land Rover, você acha que ele tem 13 mil para trocar o pneu? É porque ele acha que ele vai ter Land Rover com o salário dele. Com o salário dele ele não vai ter mesmo, não vai conseguir sustentar. Land Rover é para quem é muito abençoado. Não estou falando que Deus mede a bênção na sua vida te dando Land Rover, não é isso que eu estou falando. Os irmãos estão comigo, sim ou não? Estou falando da mentalidade de pobreza. Tem irmão que nem almeja, nem deseja, porque ele não consegue se enxergar naquela situação. Mas Deus quer te abençoar, para que você seja um canal de bênção. Mas você sabe, Mateus, qual que é o propósito? No fim das contas, o propósito é você se parecer com o Senhor Jesus. Nós vamos casar com o Senhor Jesus, meus irmãos.
Quem aqui aceitou Jesus, levanta as duas mãos, por favor. Eu tenho uma boa notícia para você. Naquele dia nós entraremos como noiva. Oh glória, vai ser glória esse dia, hein? Shalai, imagina nós. Você sabe, um momento louco no casamento é a hora da entrada. Vai estar todo mundo olhando, e o Espírito e os anjos, e Deus já preparou uma festa no céu, um tapete vermelho, Cristo lá esperando quem? Quem que o Senhor está esperando no altar? A igreja do Senhor. E nós um dia nós vamos entrar. Mas por que nós precisamos parecer com Ele? Porque nós só podemos nos casar se formos parecidos, amém? Então, no fim, o alvo, o Senhor está trabalhando você, passando você por um monte de processo, para que você possa se tornar uma noiva perfeita aos olhos do Senhor. No Éden, a humanidade traiu o Senhor, como se a noiva traísse o Senhor, mas o Senhor foi lá no prostíbulo, nos tomou pela mão e falou: você é minha, você não vai ficar aí nesse chiqueiro e nesse lixeiro que você está. Que homem que busca uma mulher no prostíbulo para casar com ela? Nenhum. Mas foi isso que o Senhor fez conosco. Ele estendeu a sua mão e falou: vem filha, vem adúltera. E a gente simplesmente foi trazido. Ele falou: agora eu vou te limpar, porque já já eu quero casar com você. Olha o que diz Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Fala para os seus irmãos: o Senhor está te transformando à imagem do Filho dele. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade, essa está na RA, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu gosto dessa palavra agora, a perfeita varonilidade. É a palavra difícil, mas é só você entender. Varonilidade vem de varão, ou seja, o varão perfeito, ou seja, a maturidade perfeita. Qual que é a maturidade perfeita? A medida da estatura da plenitude de quem? Um dia nós estaremos páreos. Foi isso que o Senhor desejou. Foi isso que o Senhor desejou desde o início. Desde o início Ele desejou. Ele falou: olha, eu vou fazer Adão a minha, sim, a minha imagem, a minha semelhança. É verdade. Mas o propósito dele não mudou. Ele ainda está fazendo filhos que são parecidos com Jesus. Então, você percebe que tem todo um processo para Deus trabalhar na sua vida? Você chegou na igreja como? Soberbo, egoísta, sim ou não? Pão duro, mamon, sim ou não? Individualista, eu não é? Bocudo, tem os irmãos bocudo aí ou não tem? Eu sou bocudo. Deus está corrigindo a minha língua nesses dias. Quantos dizem amém? Bocudo, fala palavrão pra caramba. Um dia esses dias o irmão foi batizado do Espírito Santo lá em Goiânia, caiu no chão, no manto. Falei pros irmãos, né? Aí ele levantou, tá que pariu, que maravilha. Mas você sabe, ele nasceu de novo, ele realmente teve uma experiência com o Senhor. Mas alguém precisa lá ensinar para ele agora que não é essa palavra que a gente fala, é assim: ô glória. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas você sabe, o irmão chega a brigar. Tem célula que os irmãos gostam de brigar. Toda semana é uma briga. Toda semana. Tem célula, hoje já teve célula nossa que os irmãos foi pro pau um com o outro. Por quê? Porque vários problemáticos chegando na casa do pai. Vários doidos. Tem algum doido aí do seu lado, sim ou não? Mas fala para ele assim: tem uma boa notícia para você. Ele está te transformando. Fala para ele. Quando os irmãos chegam na igreja, quem manda na minha igreja? Quando os irmãos chegam na igreja, todo mundo acha que eles são bonitinhos. Ele chega, tem uma experiência, levanta a mão para adorar, a gente fala: esse é o membro que essa igreja precisava. É assim ou não é? Chega lá na célula, ele já se envolve e tal, até o dia que a carne dele, guerra, for revelada. Até o dia que pisarem no calo dele. Esse dia tem um irmão muito santo que chegou entre nós, e o irmão é uma bênção. Eu amo ele, só de olhar para ele eu tenho paz com ele. Aí o irmão, o discipulador, nesses dias falaram: sexta-feira passada a carne do irmão foi revelada.
O outro chamou ele de um negócio que ele não gostou, o bichão virou outro cara. Cadê o adorador? Cadê o quebrantado? Cadê o dizimista agora? Alguém está comigo aqui? Mas veja, é justamente porque você é tão defeituoso assim, e eu também, que o Senhor precisa nos lapidar. A imagem de quem? A imagem de quem? Olha para cá. Se você entender que Deus está te transformando na imagem de Jesus, você vai aceitar muito melhor os processos que você está passando. Você não entende por que demora as coisas? É porque o Senhor está transformando você na imagem de Jesus. Você não entende porque seu salário não chegou no nível que você queria ainda? É porque Deus está quebrantando o seu caráter. Você não entende porque o irmão casou e você não casou ainda? É porque em todas as coisas o Senhor está moldando e lapidando você. Lá em Efésios 2:9, 2:8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não por obras, pois somos, se eu não me engano, verso 10, se eu não me engano, pois somos feitura dele. Eu amo essa palavra, porque feitura no grego é poema, e poema te lembra de qual palavra? Poema, ou seja, Deus está falando assim para você, você é um poema que eu estou escrevendo. Você é todo defeituoso, você tem um monte de problema, mas eu estou escrevendo um poema a seu respeito. O Senhor, Ele desenha, olha para cá, é maravilhoso. O Senhor, Ele desenha as linhas do seu caráter. Você era grosso, estúpido, o Senhor fala assim, doçura será o seu sobrenome. Você era alguém, sabe, pão duro, sabe, egoísta, o Senhor fala assim, generosidade será o seu sobrenome. O Senhor fala assim para você, você era pobre, mas coroado serás e honrado no meio da congregação. Aleluia. Ai, isso é maravilhoso. Mas você sabe, às vezes o processo dói. Às vezes para até a coroa chegar na cabeça demora. Às vezes até a coisa acontecer e você provar o mel na sua boca para poder contar para os outros que a sua vitória agora tem sabor de mel. Às vezes vai demorar. Às vezes vai demorar mais do que você imagina, mas tem uma glória naqueles que entenderam o processo. Tem uma glória naqueles que entenderam que estão sendo levados à imagem e semelhança do Filho. Fala assim pro seu irmão, como Jesus. Deus está te fazendo como Jesus. Sobe a banda aqui, por favor. E como que o Senhor está nos fazendo como Jesus? 2 Coríntios 3:18. E todos nós, como que eu sou transformado, Mateus? Me conta que eu quero ser transformado logo, para a bênção chegar logo. Aleluia. Eu também quero que a bênção chegue logo. Quantos dizem amém? Você sabe, eu sinto até de falar, ministerialmente tem coisas que acontecem mais rápido para um do que para outro. Quem já ouviu o pastor Aloysio tem chamado pastoral, fica com raiva. Ele fala que no primeiro ano que ele começou a liderar a rede de jovens na igreja dele, eles eram um grupo de mais ou menos 30 jovens. Em 1 ano e meio, eles chegaram a 500 jovens. Aí fala assim, Deus, será que o Deus de 1980 não é mais o mesmo de 2020? Por que não está acontecendo isso no meu ministério? Mas você sabe, com cada pessoa o Senhor trata de um jeito. Mas o fulano está assim, o ciclano está assado, a célula do outro já está com 20, acabou de liderar, ele ainda faz várias besteiras. Senhor, eu estou aqui. Um foi levantado o discipulador, o outro há 20 anos de igreja ainda é líder de célula. Senhor, por quê? Aí o Senhor olha para você e fala, porque com você eu trato no particular. Eu não trato o Renan da mesma maneira que eu trato o Nene. Alguém está comigo aqui nessa noite? Coloca aqui no retorno para mim, Gué, também a banda, por favor. Até ministerialmente. Por quê? Por que para uns é mais rápido? Por que para uns acontece e para outros não? Aí tem uns que param no meio do caminho, porque no fim das contas ele acha que Deus está demorando demais, ou que o Senhor não ama como ama o pastor Aloysio. Se o Senhor deu para o pastor Aloysio, filho, vai dar para você também. Vai dar para mim também. Eu vou sustentar esse testemunho, eu não quero nem saber. Mas como que eu sou transformado à imagem do Filho? Quantos querem beijar o Filho nessa noite? Quantos querem ser a imagem do Filho nessa noite?
E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Como que a gente está transformado, irmãos? Contemplando, como que a gente é transformado? Fala forte, como que a gente é transformado? Contemplação é um olhar profundo. Uma criança já te contemplou tanto que você ficou constrangido? O Daniel, meu filho, quem vai lá em casa sabe. A Regiane fala que ele julga, porque de repente ele chega no Gabriel e ele fica assim, ó. Aí a Regiane pega, vai levar ele e fica assim, ó. Eu posso olhar para os irmãos. Eu não contemplo ninguém aqui enquanto eu estou pregando. Não dá para contemplar, porque para contemplar tem que olhar, tem que parar, tem que ajoelhar, tem que falar, nossa. Você sabe, nós podemos contemplar no louvor, nós podemos contemplar. Enquanto eu estou falando aqui, você está contemplando o que eu estou falando. Mas o jeito do Senhor Jesus se revelar na nova aliança é através da sua palavra. É através da sua palavra. Os discípulos de Lucas 24, que estavam caminhando no caminho de Emaús, não reconheceram o Senhor olhando para ele. Tem um monte de gente hoje que quer ver Jesus, né? Contemplar Jesus é, me mostra tua face. Não é assim que o Senhor se contempla hoje. É bom ter uma experiência dessa, se você estiver legal, parabéns, você viu Jesus, eu nunca vi, mas glória a Deus pela tua vida. Mas não é essa contemplação. Porque tem um monte de gente que vê Jesus, roda, não sei o que, e depois volta para o lugar de onde veio e continua vivendo a própria vida. O Senhor, a Bíblia conta em Lucas 24 que eles, o coração queimava enquanto o Senhor se mostrava para eles por meio da onde? Da palavra. O Senhor estava falando assim, a partir de agora eu vou me revelar para vocês por meio da Bíblia. Bíblia. Quantos querem entrar no plano Bíblia aí? Eu não sei se você sabe, mas eu comecei um plano Bíblia novo, que é justamente para você contemplar. Se você só... E eu comecei ainda além dos evangelhos, que é para a gente olhar para o que Jesus fez. Então, segunda-feira agora, Mateus 11. Quem está comigo aí, diga amém. Ah não, nesses 21 dias o Espírito Santo fala, não, você é obrigado, vamos ler a Bíblia. Alguém está comigo aqui? Eu quero profetizar que você vai começar a perder gosto por coisas naturais. Daqui a pouco vai, levanta a mão se você quer receber isso. E daqui a pouco um desejo vai começar a brotar. Um desejo de ler a Bíblia, um desejo de ver Jesus, de contemplar o Senhor. E a gente está lendo um capítulo por dia, Vitão, que é para não ter pressa. Se um versículo queimar no seu coração, lê ele 24 vezes, lê de novo, lê mais uma, olha para ele, olha no olho dele, olha para ele, contempla. Deus vai levantar uma geração dos radicais 20 que gosta de ler a Bíblia. Mas a última coisa que eu quero compartilhar com você é que aqueles que entenderam a carreira, eles querem correr. Dá para você andar, dá para você ir em slow motion, dá para você viver uma vida espiritual dando ré, dá para dar ré, dá para ir num passo apertado, dá para ir devagar. Mas Renan, tem uns caras que viram, Deus tem isso proposto para mim, eu vou casar com Jesus, Ele quer me transformar igual a Ele, depois Ele vai me galardoar, Bruna. Então eu quero correr, porque Deus tem pressa. A Bíblia fala, eu sinto um rema para a gente nisso. Isso não estava no livro, mas a Bíblia fala que quando José foi revelar o sonho de Faraó, quem lembra? Em Gênesis 41, quantos anos José tinha ficado passando pelo processo? Ele já saiu da casa dele com 17 anos, moleque. Mas ele estava com quanto agora? 30, 17 para 30, faz a conta. Quantos anos ele estava esquecido por Deus? Fala forte, quanto, igreja? 13, a matemática está difícil, aleluia, mas vai melhorar. A Bíblia fala, olha lá em Gênesis 41, verso 14, depois eu vou para o 32. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa. Vou repetir, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. 32. E aí o que aconteceu? O Faraó contou o sonho era das vacas. Olha para cá, não olha para o texto não. O sonho era das vacas gordas, das vacas magras, das espigas graúdas, das espigas tal. E aí
José foi revelar o sonho, ele revelou: olha, vai ser 7 anos de fartura, 7 anos de seca, poupa nos 7 primeiros, que depois vocês vão sobreviver. Quando dizem amém? E aí no 32 ele falou: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa. Eu fiquei com isso no meu coração essa semana. O Espírito falou para mim, eu profetizei nos Exploradores na quinta-feira. Irmãos, eu vou falar aqui sem frase de emoção. Eu sinto que Deus está com pressa conosco. Mas a pressa de Deus é meio doida, porque você fala assim: ah, Deus, se você tem pressa, por que você não saiu antes? Se você tem pressa, por que você deixou José 13 anos esperando? Aí Deus fala assim: porque o meu tempo é o meu tempo, o meu processo é o meu processo. Enquanto ele teve que esperar 13 anos, e tem gente aqui que está esperando muito tempo por muita coisa, e eu estou esperando há muito tempo por muita coisa. A minha alma está sendo derramada diante do Senhor, e a dos irmãos também, por muitas coisas, aqui da casa. Mas o Senhor deixou a gente de molho por um tempo. Mas eu vou profetizar, que eu sinto que o Senhor está falando assim: manda buscar José. O sonho é duplo, porque agora vai ser rápido que as coisas vão acontecer. Olha para cá, levanta a sua mão. Eu sinto que as células vão ganhar uma velocidade nova. Antes, para você gerar um líder, Hannah, demorava 1 ano, agora vai ser 1 mês. Eu sinto que a velocidade vai começar a acontecer de uma maneira que a gente vai perder o controle. Vai começar a chegar tanta gente nessa casa que a gente não vai entender o que está acontecendo. Se você quiser, fica de pé no seu lugar. Por muito tempo você tem esperado coisas. Você que faz tempo que você quer ter um marido para edificar a casa de Deus, o Senhor está falando assim: chegou a hora, eu tenho pressa. Por favor, levante as suas mãos agora. Rabacá.